Paulinho Lamana na área. É uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez. Nesse quadro que a gente está começando, né? Chamado Onde Errei, que tem o objetivo de trazer aí uma mensagem de motivação para você. Porque às vezes nós nos colocamos em algumas situações que são realmente difíceis, mas com isso, com esse bate-papo ou com esses bate-papos que nós estamos tendo, eu quero mostrar que esse não é um privilégio somente seu e que você também tem total possibilidade de virar o jogo e dar a volta por cima. Hoje, nosso bate-papo vai ser com Renato Silva, um cara fora da curva. Renato, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo seu tempo. É uma satisfação muito grande estar com você aqui para poder compartilhar um pouco da sua experiência com todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, hein, cara. Vamos lá? Cara, tamo junto. Vamos lá. Renato, fala um pouquinho de você. Quem é o Renato Silva? O pastor Renato Silva. Fala aí, cara. Paulinho, mais uma vez, assim, é uma honra estar aqui com você e poder de alguma forma servir em algo que eu tenho certeza que pode servir de alguma forma de direção, né, de saída, de, sei lá, de pelo menos de uma referência, de um socorro, né? Então eu quero abrir meu coração para você aqui, abrir meu coração para o pessoal que te acompanha. Eu já te acompanho também. Eu tenho certeza que nosso bate-papo aí, de alguma forma, pode edificar alguém. Não que eu seja alguma coisa, mas olhando para onde eu errei, meu irmão, tem tanta coisa que eu errei, mas tem um pastor amigo meu que ele diz uma frase bem interessante: Deus sempre tem um plano para quem sai do plano, né? Nós fomos criados com um plano de sucesso. Aí nós desviamos no meio do caminho. E então eu, apesar de ser pastor, para mim é uma profissão. Isso não é um status, né? Muito pelo contrário, eu sei o quanto eu passo, né, apuros com isso. Mas assim, eu percebi que Deus tem um plano, porque eu escapei bastante do plano dele. Eu fiz muita coisa errada. Mas hoje, graças a Deus, eu posso testemunhar de algo que eu compartilho com as pessoas, de paz. Isso é fundamental na minha vida hoje. Você sabe que eu tenho essa mesma pegada que você colocou aí, porque às vezes, assim, entrando nesse mérito mais espiritual, pô, como pai, Deus nos quer bem, evidentemente. E nós fazemos algumas escolhas que justamente pelo livre-arbítrio que nós temos, né? Que nos leva para algumas situações que quer dizer, que ali na frente a gente, às vezes no íntimo, nós sabemos que não vai dar certo e mesmo assim a gente continua, né? Mas, viu, eu sei que você está casado com a Dani há 23 anos, pai de 2 filhos, avô, mano, sério? Cara, foi assim, quando minha filha foi o primeiro namorado dela e a gente sempre não, né? Nesses últimos 5 anos prezamos por alguns princípios, alguns valores diferentes. Eu sou pastor há 19 anos, eu sou pastor há muito tempo, mas isso não quer dizer que esse período eu fiz tudo certo, né? Mas nesses últimos tempos, assim, eu comecei a prezar alguns princípios. E aí a minha filha e meu genro, ainda namorados, falaram: a gente quer casar. Eu falei: olha, vocês só casam se vocês me derem um neto. Só se vocês prometerem, porque eu sou apaixonado por criança, cara. Eu casei em 97 e eu lembro no primeiro mês não, na primeira quinzena de casada, eu olhei para a Dani e falei assim: meu, que vida sem graça, a gente precisa de uma criança. Como que vida sem graça? Eu nem experimentei o casamento. E aí ela engravidou, logo no 1 mês e meio ela estava grávida. E aí veio a Júlia, né, que hoje é minha filha casada e que me deu a Bia, a minha neta. Então, quer dizer, é uma exigência minha. Ter criança perto, né, isso traz alegria, isso renova a pureza, isso inspira, né? Criança me inspira, mas é isso. Eu vivo este momento assim intensamente, como todas as coisas, viu, Paulinho? Os meus erros,
os meus erros, eles só foram ressaltados porque eu tenho uma vida intensa no que eu vivo, e até os erros, né? Infelizmente. Uhum. Viu? Então conta um pouquinho da sua experiência de vida aí. O que que você aprontou tanto que você possa... Cara, então, eu tenho dois filhos, né? A minha filha ela é técnica em enfermagem e curte essa parte de missões. Quando eu fui para o Haiti, a primeira vez eu voltei e falei, filha, não queira chegar no Haiti orando pelas pessoas, porque lá é terrível e nós precisamos servir um pouco mais, né? É, Paulinho, eu entendo que o nosso ser é formado de corpo, alma e espírito. Então, essas coisas precisam estar em equilíbrio. E às vezes uma pessoa que tem cuidado muito do corpo, não tem cuidado das emoções, da alma e não tem cuidado do espírito, é uma pessoa desequilibrada, entendeu? Então, toda missão que eu faço, tudo que eu penso em fazer na vida, eu envolvo esses 3 pontos, né? Então, até hoje minha sogra perguntou, ela me viu na academia, ela falou assim: "Ah, tá querendo ficar com a barriga de tanquinho, tá querendo ficar bonito?" Eu falei: "Não, eu não quero ficar bonito, eu tô cuidando dessa capa aqui que eu preciso que eu preciso dela para dar sequência na minha missão. Outra coisa são as minhas emoções, né? Então, no Haiti, eu vi que existia uma necessidade de cuidar do corpo das pessoas. Não que não precisasse cuidar do espírito ou da alma. E aí eu falei para minha filha, eu falei, olha, você precisa fazer algo a mais. E ela foi fazer técnico em enfermagem. E ela sabia que ela ia se deparar com situações que eu na rua, eu cuidando de algumas pessoas, eu precisei suturar pessoas. Eu às vezes na Cracolândia, eu tenho um projeto também. A gente vive situações assim que precisamos cuidar do corpo, entendeu? E aí, enfim, ela fez técnica em enfermagem e hoje ela cuida desse projeto social meu. E meu filho tem 18 anos, ele é jogador de beisebol, olha que loucura aqui no Brasil, né? Ele joga beisebol, ele é pitcher, ele é canhoto, né? Talvez você saiba bem do que eu estou falando. Ele tem quase 1,90 m, 1,88 m. E então, assim, ele tem esse sonho, mas esse ano, eu acho que desde maio ou junho, ele entrou no mercado financeiro. Ele, por conta das fronteiras estarem fechadas, ele está operando aí, está tentando alguma coisa. Estivemos esse ano nos Estados Unidos, em Nova York, procurando um college para ele, né, para ele desenvolver o esporte e estudar. E aí entrou a pandemia, fechou e graças a Deus nós entendemos que não era o momento, né? Sim. Mas assim, a minha família é isso eu costumo dizer que é o bem mais precioso que eu tenho na vida, né? Eu falo para o meu filho, às vezes ele vem pedir algum conselho, alguma coisa, eu falo, filho, a melhor escolha que eu fiz foi servir a Deus, porque ele tem cuidado de tudo na minha vida, ele tem me dado direção, ele tem apontado, né, algumas coisas, ele tem me dado respostas. E a segunda escolha, melhor escolha que eu fiz foi casar com a sua mãe, porque ela tem sido uma ajudadora, sabe? Ela me deu filhos maravilhosos, ela me completa. Então, eu acho, Paulinho, que a família, ela é esse alicerce. Ela é a base, né, cara? É um alicerce que... Olha, eu sou suspeito porque eu sou muito família. Você sabe, eu tenho 4 filhos e a bagunça aqui é boa. E é na mesma pegada que você está falando aí, cara. Nós vivemos aqui intensamente e a gente não esconde nada deles, né, Renato? Que é importante isso, né? Tem que orientar. Perguntou, não tem... Ah, o filho vem de cegonha. Nada disso. Pergunta e responde na maturidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui, que claro que isso aqui, na verdade, é para o pessoal que está ouvindo. Às vezes, talvez com não tanta experiência como nós, como pais, mas uma vez o Gabriel, o Davi... até confundo o nome dos filhos, né? Tem que anotar na mão 4 filhos, senão você esquece o nome das crianças. Mas uma vez, nós estávamos no Brasil ainda, o Mateus, ele era bem pequenininho, ele devia ter uns 3 ou 4 anos. Não, uns 4 anos, talvez 4, 5. E nós entramos numa farmácia em Santos, que meus pais moram lá, nós estávamos ali, enfim. E aí, na hora de pagar no caixa, tinha alguns preservativos do lado.
E o Mateus olhou para aquilo e falou o seguinte: para que é isso? Pô, vai falar o quê para a criança, né? A Paula, na hora, chegou e falou assim: isso aí é para não ter filho. Acabou, respondeu o problema. Matou a pergunta dele ali. Na hora, ele olha e fala assim: mas por que tem de morango? Né? Uau. Aí, tem o morango, a Paula falou assim: é para dar gosto. Acabou o problema. Mentiu para a criança? Não. Não inventou que veio de cegonha, não precisou entrar no ato da concepção, mas respondeu a pergunta para a criança. Sim. Esse é o ponto, né? E assim vai com toda a maturidade. Tanto é que, quando Mateus descobriu como é que era gerado, como era feito o filho, nós estávamos aqui nos Estados Unidos, já morando aqui, nós estávamos almoçando e entrou nesse assunto. E ele chegou e perguntou, mas eu não sei qual foi o papo. Ele falou, mas como é que é feito o filho? Como é que chega o... Porque daí esse papo foi evoluindo. Mas como é que o bebê vai para a barriga? Ah, o papai coloca uma sementinha na barriga da mamãe. Acabou. E aí estava nesse meio do caminho, na mesa, à mesa, comendo, o Mateus olhou e fez assim, ó. Tim, desse jeito, Renato. Ele estava com fez, agora eu já sei. Eu falei, a Paula já olhou para mim sacando, e eu também, porque o papo estava rolando. Ele falou, o quê? Eu falei, o quê, Mateus? Eu falei assim, acabou o problema. Ele descobriu o negócio sozinho. No tempo dele, foi no tempo dele. Ah, claro, Exato, que depois, exato. e depois, né, teve todo aquele envolvimento. Depois eu cheguei no canto, mostrei para ele, porque ele já, ó, tá vendo? Você já pode começar, tem que saber um pouquinho mais. E aí o papo foi evoluindo, quer dizer, no tempo dele. No né? tempo, exato. Isso é bom. E o tempo, né, Renato? Agora, voltando pro nosso... Porque, ó, eu vi que a gente vai dispersar muito esse papo aqui, mano. Mas deixa rolar, não tem problema não, viu? Olha, cara, eu costumo falar nas minhas ministrações aqui, que eu sou meio retardado, né? E é um termo que eu uso. Na década de 80, pô, qualquer um... Hoje tudo é politicamente incorreto, a gente tem que tomar cuidado com tanta palavra, mas eu às vezes falo, gente, vocês me perdoem, eu sou meio retardado, então e as pessoas entendem, porque eu não vou me mascarar. Como eu falei para você, eu tenho TDAH, déficit de atenção, dislexia e algumas coisinhas que agregam. Então, me ajuda aí a gente manter o papo na linha. Ô, meu irmão, eu tô falando que esse papo não vai dar certo, porque eu tô ali, ó, tô beirando tudo isso que você falou. Meu, mas vamos lá, a gente falou de tempo, tudo... Pode falar. Não, eu falei quando eu comecei a pensar na minha história, onde foi que eu errei. Falei, cara, isso vai dar uma série do Netflix, cara. Porque... eu sei como é que é. Viu? Então, voltando pro tudo no tempo, me faz assim porque assim, você empreende, eu sei que você é um cara empreendedor, sempre foi, desde menino, né? Sim. Então, voltando pro tempo, tudo no tempo certo, conta um pouquinho dessa sua história de empreendedor. Como é que começou e como se desenvolveu, quais foram as dificuldades? Assim, meu pai, eu vi meu pai batalhando, eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Cara, quem conhece São Paulo, quem sabe o que é Zona Leste, sabe que é extremamente desafiador você crescer, conquistar alguma coisa naquela região, né? Caindo mais para Itaquera do que para o Tatuapé, vamos dizer assim, né? Quem sabe o que eu estou falando sabe da região. E eu fui criado literalmente em Itaquera. E ali eu via meu pai ralando, eu vi meu pai, saindo de uma cantina de uma escola e montando, eu não sei se você lembra daquela máquina de sorvete americano que saía que tinha uns vidros em cima. Sim, é italiano, um xarope. Né? Não, é americano, sorvete americano. Tá. Eu sei, que aí você... Eu sei Hoje é um soft, né? Mas hoje é cremoso, tal. Antigamente não, eram umas garrafas de xarope, ia saindo. E meu pai
cara comprou uma máquina dessa e montou perto da saída do trem lá de Itaquera, e aí ele comprou um apartamento com isso. Era um apartamento na Coab, mas eu via meu pai, cara, acordando cedo, sempre trabalhando. Meu pai hoje Ralando está com ali. 72 anos. Cara, é um cara que é ativo, não para um minuto. Ele já é aposentado, mas ele continua trabalhando, entendeu? Então, eu vendo aquilo, eu comecei a falar, poxa, eu preciso desenvolver alguma coisa. Sabe, Paulinho, a gente em São Paulo, na periferia, meu irmão, a gente tem que se virar. Ou a gente cai para o crime, vai tentar a vida fácil, ou a gente tem um bom exemplo dentro de casa e vai tentar trabalhar e fazer alguma coisa, e desenvolver alguma coisa. E eu comecei assim, tipo, 10 anos, eu organizava campeonatos de skate. Na década de 80, o skate estava chegando, era aquele negócio super estranho, eu Era sempre fui febre, né? apaixonado. Eu sempre fui apaixonado por esporte, surf, skate, eu sempre me envolvi com isso, né? E aí eu fazia campeonatos de skate, mas não era um negócio extremamente profissional. Era um negócio que eu cobrava a inscrição e ganhava o campeonato. Ou seja, cara, eu, eu, eu sabia que entre aquele pessoal ali, eu era o que andava um pouco melhor. Então eu falava, não, vamos dar oportunidade para todo mundo participar. E eu cobrava a inscrição, era coisa tipo, hoje, R$ 5, vai. Uhum. Mas aí eu cobrava a inscrição, a galera se inscrevia, e aí eu participava, chamavam os juízes, fazia meia dúzia de manobras ali extremamente ruins, mas das manobras ruins, a minha era melhor e eu ganhava aquele bolo de dinheiro que era muito pouco, mas me ajudava a entrar no meu primeiro negócio, que foi eu não conhecia pirataria, Paulinho. Eu não sabia, não existia isso. Mas um dia meu pai comprou um videocassete e eu falei, caramba, se esse videocassete grava o que está na TV, e se eu pegar um outro videocassete e passar um filme na TV, eu gravo esse filme nesse outro videocassete. Eu fui começando a pensar. E aí eu pego essa fita virgem com esse filme e eu alugo para os meus vizinhos, eles não precisam ir na locadora. Ou seja, eu, sem conhecer, no meu tempo, criei a pirataria delivery ainda. Isso em 87, cara. Eu levava a fita na casa dos outros com o filme que eles queriam, porque eu alugava por um valor e copiava ali, mas sem maldade. Eu não Mas você fazia tinha que isso, eu não tinha 10 noção de anos, direitos 11 autorais. anos. Você tinha 11 anos, isso. Não, aí 87? eu tinha 12 anos. 12 Eu tinha anos, 12 12 anos. anos. Olha isso, cara. Então, mas eu não Hum. tinha essa maldade de direitos Claro, autorais, eu eu não tenho tinha nada certeza. disso, cara. Eu tive uma ideia, eu falei assim, pô, os caras, e era uma locadora perto de onde eu morava, e não era muito perto, era tantas quadras, e eram poucos vídeos cassetes, não tinha tanto assim não, cara, era É. tipo 5, 6 pessoas ali perto, e eu falava assim, olha, eu vou alugar o Rambo, e aí eu fazia cópia do Rambo, e falava, olha, lá na locadora tá X, mas você pode assistir o Rambo, portanto. E cara, eu comecei a ver que ter ideia e trabalhar dava bom resultado, Uhum. dava dinheiro, entendeu? Só que isso criou em mim, isso gerou em mim algo perigoso, que era o orgulho, cara. E aí eu comecei a falar assim, pô, eu tenho dinheiro, eu tenho ideia, eu tenho dinheiro, eu tenho disposição, e agora eu vou fazer um novo negócio. E virava e mexia, eu estava criando alguma coisa, eu estava desenvolvendo alguma coisa, eu carregava é, é, carrinho de feira para as mulheres ali que chegavam, e eu ia levantando. Cara, isso começou a me envenenar para a ganância, entendeu? E aí eu comecei a Hum. querer, aí eu comecei a querer ter sempre mais e querer ter muito, e eu comecei a querer me sobressair às pessoas, e aí você é picado pelo orgulho, pela soberba. Tipo, eu tenho uma roupa melhor e eu me visto melhor que você, e eu conquistei isso com o meu dinheiro, e eu não dependo do meu pai. Cara, isso foi um perigo para mim, foi um veneno para mim, que eu comecei a arrastar isso para minha vida. Mas sempre fui empreendedor, sempre. Sorveteria, esfirraria, e sempre com inovações, cara. Até hoje eu desenvolvo situações
que eu vejo que o mercado não está tão preparado para absorver. Só que eu fico na minha, entendeu? E aí eu espero, e graças a Deus dá certo, porque eu saio um pouco na frente, entendeu? Mas, assim, o meu início nos negócios foi dessa forma, no empreendedorismo, né? Hoje, Paulinho, dando um salto, né? Eu vou falar um pouquinho do meio, mas eu só contando para o fim. Hoje eu descobri algo que me completa, que são negócios sociais. Então, hoje eu invisto em negócios sociais, eu sou empreendedor de negócios sociais, entendeu? Eu sou ligado ao Teen Child, não sei se você conhece, aí nos Não. Estados Unidos. É uma organização que está em 128 países, e o Global Teen Child, aí, ele tem 260 comunidades terapêuticas só nos Estados Unidos. Uau. Então, eu sou hoje no Brasil diretor de sustentabilidade, que é o quê? Eu vim revolucionar a forma de recursos dessa entidade, porque eles eram acostumados a captar recursos, e eu vim para gerar recursos. Eu não gosto da expressão captar recursos. Eu gosto de gerar. Então, nós somos dotados de inteligência, nós precisamos só de motivação, cara. E aí, hoje, eu desenvolvo negócios sociais. Então, a minha veia empreendedora, hoje, ela é toda canalizada para isso. Inclusive, estou levando para os Estados Unidos um produto, depois a gente pode falar melhor sobre isso, Sim, mas claro. é algo que vai desenvolver o cuidado com pessoas aqui no Brasil, no sertão, no Haiti, enfim, gera recursos, entendeu? Então, eu sempre tive isso na minha vida, entendeu? Tá, essa pegada de empreender, de fazer, de descobrir, de tentar, de errar, de cair, de levantar, de se superar. Agora, o que você falou é algo que está muito presente, cara, no nosso dia, principalmente para nós que trabalhamos com o mercado financeiro. Você sabe exatamente o que eu faço. E é uma linha muito tênue, né? Entre a ambição, que eu acho que é saudável, para a ganância, que é algo extremamente nocivo. Aliado à soberba, aí vira uma paçoca total. Tá onde? Cara, tem Provérbios, né? Provérbios fala isso, que a soberba, o precede orgulho, a ruína. precede a queda, mano. Você vai, é fato. Quando você falou aí de livre-arbítrio, é um negócio que me encanta na Bíblia, na palavra, e me encanta no Deus que eu sirvo, cara. Ele é tão justo que ele te dá a liberdade de você semear o que você quiser, mas você é obrigado a colher aquilo que você semeou. Ou seja, a semente você pode escolher, o fruto não. O fruto é consequência. E isso nos traz a dinâmica da justiça de Deus. Tem um texto em Isaías que ele diz assim, olha que forte, cara. Isaías capítulo 3 fala assim, diga ao justo que tudo irá bem. E é muito interessante você catar uma pessoa arrebentada, né? Eu como pastor, e um dia você vai ter a oportunidade de assistir algumas coisas que eu tenho feito, e, cara, eu sou muito franco, eu sou muito direto. E aí é muito comum as pessoas tentar consolar os outros, falar assim, não, cara, vai dar tudo certo. Pô, o cara fez tudo errado, velho. O cara roubou, o cara é um corrupto, o cara é um mentiroso, é infiel. E aí você vai bater nas costas do cara e falar assim, tudo vai dar certo? A real, Paulinho, é que não vai dar certo, porque se o cara semeou em discórdia, rebeldia, mentira, roubo, traição, não vai dar certo. Então, a Bíblia fala assim, diga ao justo, tudo irá bem. E tem gente dizendo para o injusto, para o desonesto que tudo irá bem, entendeu? Então, foi nessa dinâmica que eu me encontrei, que eu falei assim, caramba, se eu continuar semeando em orgulho, em ganância, se eu continuar semeando em soberba, em arrogância, eu vou me dar mal, cara. Agora, se eu semear em humildade, em cuidado, em amor, cara, eu fui fazer essa experiência e deu super certo, entendeu? Então, é exatamente isso, o orgulho, a ambição, cara, o querer ter, é natural do ser humano. O É natural. sonho, né? A conquista,
Agora você quer ter para quê? A diferença está aí. Você quer ter para quê? Você quer ter um carro melhor? Ontem eu estava ministrando para um cara, eu não sei qual é o seu entendimento sobre isso, mas na Bíblia diz que na eternidade, o céu tem ruas de ouro. Olha só, e o cara entrou numa brisa comigo, né? O céu tem ruas de ouro. Depois que a gente for para o céu, tal, e as pessoas romantizam muito a Bíblia, sabe, Paulinho? Eu me preocupo com isso, porque a gente não precisa romantizar a Bíblia, ela é muito racional, cara. Elas são dicas práticas do nosso dia a dia para vivermos bem. Sim. A salvação é um negócio que envolve fé. O resto da Bíblia é, cara, toma cuidado, presta atenção, né? Olha o que você vai viver aí, né? Cuidado no que você vai investir. Então, e fala lá de ruas de ouro. Aí eu virei para ele e falei, cara, a minha eternidade já começou aqui na Terra. Eu não posso esperar a minha eternidade no céu, porque senão eu nunca vou conseguir te dar um bom testemunho para você falar assim, cara, eu quero viver bem assim. Pô, eu queria ter paz desse jeito. Eu queria ter uma família dessa. Porque você só vive lascado, só vive se arrebentando. Então a gente tem que viver bem, cara. A gente tem que morar numa casa boa, a gente tem que comer bem, a gente tem que esboçar felicidade, porque a minha eternidade já começou. E aí eu virei para ele, eu estava no carro, é um menino que é acolhido nosso, né? Ele estava comigo, e eu falei, eu já ando em ruas de ouro. Olha meu carro. Meu carro me permite andar em ruas de ouro. Tem gente que anda em rua esburacada, mas Deus já me deu a oportunidade de andar em ruas de ouro. Então não é errado você ter. O errado é você esnobar. Sim. O errado é você deixar isso aí subir e você pisar nas pessoas. Deus nos dá para que a gente ajude, para que a gente sirva, para que a gente. Então, cara, ele conhece, entendeu, Paulinho? Então eu acho que eu caí nesse erro já na minha adolescência. Então, já aproveitando o gancho do erro, qual foi a maior cagada que você fez na vida que você possa contar pra gente? Aquela que realmente te colocou. Porque, olha, vários vídeos que eu já gravei estão disponíveis no meu canal no YouTube, palestras, workshops, apresentações ao vivo. Eu já falei muito sobre isso. Sem ter uma propriedade mais fundamentada do jeito que eu até gostaria de ter, e eu fui chamado há pouco tempo, na verdade há muito tempo, mas eu aceitei o chamado há pouco tempo atrás, depois fora do ar a gente fala sobre isso. Eu sempre falei sobre exatamente isso, que você, e sempre deixei muito claro que a semente você escolhe, mas o fruto você vai ter que colher aquilo que você plantou, né? Então, pensando nisso tudo e indo direto ao ponto do bate-papo, o que você fez assim que você colheu uma coisa ruim e que te deixou em maus lençóis, Renatão? Cara, desde o início, eu até falei contigo, coloquei até entre aspas, eu me sentia infalível. Quando as coisas começaram a dar certo, eu falei, cara, a pegada é essa. E, na verdade, Paulinho, essa é a pegada para qualquer pessoa. Se você estuda, se dedica, trabalha, acorda cedo, vai dar certo, meu. Vai dar certo. O veneno é você achar que é por sua causa que nunca vai dar errado, que você é o cara e você começar a pisar nos outros, entendeu? E a minha história ela foi cercada disso, de sucesso e fracasso, sucesso e fracasso, sucesso e fracasso. Eu fui jogador de vôlei profissional, né? E eu da minha turma, eu fui o que tive a oportunidade. E eu achava que eu era o cara, eu era promoter pô, na época era danceteria, né, cara? Danceteria hoje eu nem sei mais como é que chama o negócio, né? Mas eu era promoter e eu sofri um acidente, tamanho era meu orgulho, né? Eu sofri um acidente que eu saí pelo vidro do carro, eu tomei 148 pontos no rosto. Uau! Cara, eu fiquei todo costurado. Eu só descobri quantos pontos eu tinha tomado
Quando eu fui tirar os pontos, né, 10 dias depois, tal, que o médico tirou, falou, olha, você vai ter que voltar amanhã, cara, porque eu já tirei 80 pontos aqui, tem muita coisa, eram pontos pertinho, ponto plástico, né, é que não dá para reparar, mas meu rosto ficou retalhado. Por quê? Porque eu achava que eu era o cara, entendeu? Enfim, isso foi semeado por mim mesmo, dessa soberba, isso. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu passei uma situação bem desconfortável, que eu já te disse, nos Estados Unidos, com um pastor, com um ministério. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou arrebentar. Eu sei como é que faz. Eu vou conseguir. E aí veio um pastor e abriu um ministério aqui na cidade, e um ano depois ele falou, toque isso aí que não me interessa mais. E eu comecei a tocar, eu falei, olha, eu dou conta do recado. Eu não queria ser assalariado pela igreja, eu comecei a trabalhar, e aí foi onde eu comecei a misturar tudo, cara. E aí foi onde eu comecei a misturar trabalho insanamente, e eu queria ganhar muito bem, porque eu queria manter a igreja, eu queria construir minha casa, eu queria ter carros, eu queria viajar, eu falava assim, pô, eu quero ir para Nova York. E aí eu ia lá e fazia uma consultoria, porque eu dava consultoria de qualidade em empresas, eu ia lá e um mesinho que eu fazia, eu levantava uma grana altíssima, catava o avião, ia para Nova York com a minha família e via. Quando eu me via, eu estava perdido nos meus prazeres, eu estava perdido, eu não estava olhando para o próximo, eu não estava cuidando, eu não estava me relacionando com as pessoas e principalmente com a minha família. Cara, quando eu corri o risco, de, de pôr a perder a minha família, os meus filhos, eu nem falo igreja, cara. Igreja é segundo plano para mim. Mas quando eu comecei a ver que eu só olhava para o meu umbigo, que eu só olhava para a minha história, eu só olhava para aquilo que me fazia bem, e, e a minha esposa estava meio que tipo, no que você se transformou? Porque quando nós não, todos que são consagrados e vão para a evidência, eles são colocados debaixo de um holofote, cara, que é um risco enorme. Para alguns que não viveram o que eu vivi, talvez tire de letra. Mas na minha vida foi semeado muito isso, sucesso, ganância, soberba, isso foi semeado muito na minha vida. E quando eu fui colocado eu nem vou chamar de púlpito, tá? Eu vou chamar de palco, né? Quando eu fui colocado num palco na igreja, diante de algumas pessoas, que eu falava as coisas e aquilo assustava eles, e eu com uma boa oratória impactava, isso começou a me destruir, cara. Eu comecei a ver que eu só lia a Bíblia para palestrar sobre ela, e eu não vivia ela. E isso para mim não pesa eu assumir hoje, Paulinho, porque hoje eu vivo uma experiência completamente diferente, mas eu preciso confessar que eu era uma farsa, que eu lia uma história na Bíblia, eu romantizava a Bíblia e eu me deparava com uma situação, eu falava assim, quer saber de uma coisa? Isso aqui vai mexer com as pessoas. E eu ia lá na emoção. Espiritualmente elas não estavam resolvidas, espiritualmente elas não tinham respostas, mas emocionalmente elas estavam ali, ai, que delícia ouvir isso, que bom, e aquilo me fazia bem, e aquilo para o meu ego, e foi onde eu comecei a perder tudo, cara, eu comecei a me afastar de pessoas, eu era, é até difícil falar, mas eu era mais um pastor, que era intocável, que era, não, olha, o pastor é isso e aquilo, né? Olha, respeita o pastor. E eu era idolatrado, e isso me fazia bem, mas isso estava me destruindo, cara. Entendeu? E aí, em 2013, eu tomei uma paulada de um líder meu, onde, com essa questão de ser infalível, eu falei, cara, você vai me ajudar? E ele começou a crescer dentro da igreja, e aí ele pegou e foi embora com mais de 150 jovens da igreja, e aí eu olhei e falei, Deus, que negócio é esse? Aí era como se Deus falasse assim para mim,
agora você vem recorrer a mim, né? Foi onde eu comecei a perder tudo. E aí, onde eu abri os meus olhos, eu falei, pô, cadê minha família? Ah, agora você quer sua família. Deus, e aí, como é que eu faço agora? Ah, agora você quer saber o que você faz. Até então, era de você, por você e para você. Você planejava, sabe aquele negócio de fazer o bolo, cantar parabéns, comer o bolo sozinho e aí Deus, e tem até um versículo que eu compartilhei que diz lá em Jeremias, né? Que é maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. E não é maldito o homem que confia no homem, é em outro homem. É maldito o homem que confia no seu, na sua capacidade. Entendeu? Auto, é Isso o é, autossuficiência, é cara. dureza. É. Isso foi maligno para mim. Era um Mas dom que isso me você levou. sempre teve, só que você estava sendo, pelo que eu estou vendo, que você estava sendo sufocado por ele, pela oratória, pela exposição, pelo, né? E você se deixou levar talvez pela vaidade. Não é um julgamento, mas é a leitura que eu estou fazendo aqui. Não é um julgamento, não. É fato, cara. É fato. Era exatamente isso. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, né, que tudo é vaidade. E era exatamente isso. Eu olhava ao redor e falava, não, isso aqui tem que ser meu. E eu fazia de tudo para ter, e virava meu. Então, isso tomou conta de mim, sabe? E hoje nos negócios, e hoje na igreja, e hoje na família, quando você não tem respeito, quando você é orgulhoso, soberbo e prepotente, você não tem respeito, seja com um concorrente nos negócios, seja com um filho que às vezes te desobedece, ou não faz aquilo que você pensou, ou a tua esposa, ou o teu marido, né, que fez alguma coisa que você não gostou, se não tem respeito, se você é orgulhoso e precisa ser determinado aquilo que você colocou, cara, é você que está gerando o fim de um bom negócio, o fim de um ministério, o fim de uma família, cara. Então, e aí, Paulinho, só concluindo assim, para você direcionar também aí em alguma coisa, aí eu cheguei diante de Deus e era como se Deus falasse assim, agora, eu cheguei e falei, Pai nosso que estás no céu. Ele falou, pai? Você está me chamando de pai? Você lembrou que você tem um pai? Eu igual, não sei se você conhece a parábola do filho pródigo, né? Eu igual o filho pródigo, cara, catei minha parte na herança e ó, sumi, gastei tudo e de repente eu tava arrebentado, com a igreja rachada, querendo comer lavagem. Falei, viu, se o senhor puder me tratar como um dos seus escravos, já tá bom demais. Eu quero voltar com migalha. Eu nem quero, nem precisa me chamar de filho. Assim, a opressão que eu senti era tão grande, o medo de perder minha família. Não tinha nem medo de perder a igreja, de perder os negócios. Meu medo era perder minha família, cara. Era tudo aquilo tinha me distanciado da minha família, tinha me afastado, tinha me isolado, sabe? Eu não me isolei como o pastor, eu me isolei como um ser perdido na minha vaidade e no meu ego. E aí, cara, foi onde eu estava deitado, uma vez eu me recordo dessa cena, eu estava deitado e a minha esposa no telefone falou assim para um pastor, olha, ele vai morrer, ele não sai do sofá, ele saiu da cama, deitou e não come, não faz nada. Eu estava extremamente esgotado. Por quê? Porque eu usei muito a minha força, entendeu? Fala aí, você ia falar alguma coisa? Eu ia te perguntar, em poucas palavras, eu entendi, mas para deixar bem enfatizado, quais foram os maiores erros que você cometeu? Então vamos lá, vaidade, autossuficiência, prepotência, enfim, nessa linha, em poucas palavras. Desrespeito, eu não respeitava as pessoas. Isso é um erro gravíssimo, como eu falei, negócios, ministério, família, quando você não respeita o próximo, que é literalmente a falta de amor ao próximo, quando você não respeita, na minha opinião, é um erro fatal. Porque quando você desrespeita, você fica sozinho. E uma pessoa isolada, nós somos seres para viver em comunidade, cara. O isolado, ele é destruído. O isolado, ele é destruído. Então, tudo isso
fez com que eu não respeitasse as pessoas. E assim, tudo tinha que ser do meu jeito, tudo tinha que ser... E aí o desrespeito foi algo que pegou muito comigo. Que Deus jogou na minha cara, falou assim, você não respeita nada e ninguém. Cara, eu não respeitava o mercado, Paulinho. Se na minha época tivesse essa questão de mercado, eu sei que já tinha essa questão no mercado financeiro, mas eu ia ser o cara mais falido da Terra, porque eu ia ser tão intenso, mas completamente descabeçado. A minha emoção, eu não era controle. Meu filho me ministra isso na minha vida. Ele falou, pai, para trabalhar no mercado financeiro, você tem que estar com a sua emoção alinhada. Você não pode ser, você tem que ser equilibrado, né? Ele fala isso por causa dos cursos que ele faz, entendeu? Então, se eu fosse atuar no mercado financeiro, eu ia me arrebentar inteiro, porque eu era descontrolado. Eu não respeitava nada e ninguém. Então, o desrespeito foi um ponto que realmente que trouxe essa linha para eu perder tudo. E o que você fez? Qual foi a sua atitude? O ponto de virada para você sair desse buraco que você se enfiou? Porque, para estar deitado e entregue no sofá, eu estava num estado de depressão muito forte. O que você fez para virar o jogo? Profundo. Porque muita gente se encontra nessa situação. Talvez não exatamente com a mesma história, mas está com o mesmo fim. Está ali, depressivo, não tem motivação para nada. Porra, tentou e não conseguiu e blá, blá, blá. O que você fez para sair dessa, Renato? Paulinho, a minha saída, todas as minhas saídas, por ter sucesso e fracasso, às vezes muito sucesso e pouco fracasso, todas as minhas saídas era empreender um novo negócio. Era mais ou menos assim, eu preciso ter uma nova sacada, eu preciso ter uma nova estratégia, eu vou dar uma virada aí, a igreja vai retomar e o negócio vai acontecer, porque eu vivia disso, entendeu? Eu vivia de novas estratégias, eu criava um negócio e acontecia, e aí quando eu me deparei com isso, eu me senti vazio. Eu entrei em depressão porque eu não tinha mais, me esvaziou, porque eu estava, e tem um trecho na palavra que essa foi a minha experiência, e talvez não, com certeza você vai encontrar outros relatos de outros erros e outras soluções. Mas a minha experiência, eu cheguei num ponto onde eu encontrei como se Deus, e de fato ele fala em Mateus, ele fala assim, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cara, mas embora eu tivesse 15 anos de igreja ali ministrando, falando, né, tal, era um negócio que era longe de mim. Era um negócio que, tipo assim, tá, Deus, tá bom, eu sei que o Senhor vai me aliviar, mas como? Me dá um resultado, me dá uma nova ideia, me dá uma estratégia. Mas como é que é? Eu sou muito ativo nisso, né? Muito intenso. Cara, eu encontrei na Bíblia, eu fui ler exatamente isso e falar assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma e aprendam de mim, que sou manso e humilde. Cara, essa parte aprendam. Eu sempre busquei muito conhecimento. Eu sempre busquei muito. Eu sempre quis estar à frente. Essa minha personalidade de querer estar à frente. Eu nunca quero parar para conversar contigo sem saber do assunto. Eu fico envergonhado. Então, eu leio bastante, eu assisto muito, eu busco muita informação. E aí, Jesus falou assim, aprenda comigo. E aí eu falei assim, como assim, cara? Eu estou cansado, estou sobrecarregado e ainda tenho que aprender. E aí ele falou, aprenda de mim, que sou manso e humilde. Está lá em Mateus, né? Sou manso e humilde. Aí eu comecei a olhar para a vida de Jesus. E você sabe, Paulinho, muitas pessoas pegam Jesus como referência de líder, como referência de amor, como referência de maturidade. Eu tenho, todos os dias às 7 horas da manhã, eu tenho um devocional, e nesses dias eu estou falando de maturidade, né? O amor de Jesus, né? Jesus, ele é referência de maturidade. Então nós precisamos ser como ele. Em Filipenses fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Cara, os meus olhos, olha que loucura, 15 anos de ministério, 15 anos de pastor,
os meus olhos abriram para Jesus. Olha e alguns pastores ouvem eu falando isso, falam assim, você é louco de falar um negócio desse? Ué, para eu contar, para você enxergar a paz que eu tenho hoje, para você enxergar a alegria que eu vivo hoje, para você enxergar o sobrenatural que eu vivo hoje, você vai ter que enxergar a besteira que eu vivi ontem. Exatamente. Não Você vai ter adianta que ver. tapar o sol com a peneira, né? Meu, eu fui uma farsa, cara. Eu era uma farsa. E peço desculpa para as pessoas e para Deus do que eu vivi, mas sorry, agora É a sua história, cara. Não tem como apagar. cara, quando eu olhei para Jesus, eu falei, pera um pouquinho. Eu tenho que ser assim. E aí eu comecei a entender que humildade e mansidão poderia me levar a um lugar muito melhor. Poderia me trazer um resultado muito melhor. E eu comecei a experimentar uma paz, como diz na Bíblia, que excede todo entendimento. Uma paz que também diz na Bíblia que o mundo não pode me dar. Cara, e aí eu entrei num processo de crise, de me desintoxicar e me esforçar em respeitar as pessoas, em me esforçar em ser humilde, em falar assim, não, cara, você tem razão. Não, esse teu conselho é bom. Não, eu realmente eu comecei a ouvir as pessoas, eu comecei a me humilhar, né? Você vê Jesus ali em João capítulo 13, ele foi lavar os pés dos discípulos. É um trecho tão conhecido, cara, que Jesus, ele como mestre, né? Ele como ali discipulador, ele se humilhou e foi Submete, lavar, né? Ele foi lavar. Só que ninguém repara que nos primeiros versículos de João capítulo 13 diz que ele começou a refletir em quem ele era. Diz assim: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E tudo Deus me deu aqui na terra. Era mais ou menos como se Jesus falasse assim: o que eles vão pensar de mim não me interessa, cara. Eu sei quem eu sou. E quando eu comecei a voltar os meus olhos para Jesus, eu falei assim, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou me humilhar, eu vou respeitar as pessoas, eu vou amar as pessoas. Ah, mas e se os caras pisarem em você? E se os caras, né? Não me interessa, cara. Eu preciso estar resolvido comigo e com Deus. E essa atitude trouxe de volta a minha família, essa atitude trouxe de volta a prosperidade e trouxe o principal, cara, a paz. A paz para empreender, trouxe a paz para investir, trouxe a paz para cuidar. Cara, eu cuido de pessoas que eu ajudo e de repente o cara cai de novo. E aí eu vou lá e ajudo de novo. E aí o cara cai de novo. E aí eu vou lá, sabe o que eu faço? Ajudo de novo. E aí o cara fica nesse. Só que isso aí tá fazendo mal para ele, não tá fazendo mal para mim. Sim. Em outros tempos eu ia virar e falar assim, cara, você se vira, eu já te ajudei 2 vezes. Tanto é que o nosso projeto aqui, que nasceu no Haiti, quando eu fui para o Haiti em 2013, 2014, chama Sem Limites para Amar. Então, eu peguei, Deus me deu esse nome, ele falou, olha, você vai entrar nessa, não tenha limites para amar. E o que fez? O amor que Deus colocou no meu coração ao próximo fez com que isso destruísse o meu orgulho, a minha soberba, isso amassasse, fez com que eu chegasse no Haiti. A minha esposa hoje, quando às vezes eu estou tenso com alguma coisa, ela fala assim, viu, você precisa passar uns 15 dias no Haiti, né? Porque isso me Para relaxa, colocar cara. o pé no chão de novo, né? Para eu voltar para a realidade, cara. Eu estive no Haiti, e olha, fazendo um paralelo aí, eu estive no Haiti e eu saí do Haiti para Miami, porque eu precisava pedir perdão para esse pastor aí da Flórida, porque eu saí daí muito ferido, né, com algumas coisas. E aí quando a ficha caiu que eu fui para o Haiti, e aí eu falei, eu preciso ir lá na Flórida e pedir perdão para esse pastor. E eu fui na Flórida, e aí eu comecei a desenvolver essa humildade de tal forma que um pedido de perdão não pesa para mim, cara. Sim. Olha, eu errei, eu confesso. Pô, foi mal, eu errei. Né? Ontem mesmo eu fui levar minha filha
ela estava sentindo dores de parto, e olha a minha loucura, na emoção, eu catei o celular e comecei a gravar uma live dirigindo, né? Tá aqui minha filha, tal, olha, nós estamos indo para o hospital, e olha que responsabilidade, cara. E se eu ficasse quieto, talvez muitas pessoas não percebessem, porque eram tomados pela emoção. Mas tem um sargento na igreja que mandou uma mãozinha, né? Aquele meme pensando assim, tipo assim, você tá dirigindo, né? Cara, eu na maior, no culto de domingo, falei, olha, queridos, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu fui irresponsável, tá? De dirigir, gravando uma live, a minha filha grávida no banco da frente, e desconsidere isso, eu sou humano, eu erro. Então, eu não tenho problema. E antes eu me justificava. Antes eu entrava numa neura de, não, mas é que tá passando por isso, eu não estava, aí eu mentia, eu não estava segurando, estava preso no negócio, sabe? Aí você começa a se envenenar com tanta bobeira. E umas coisinhas tão cara, pequenininhas que nos machuca, que nos consome com o tempo, né? E aí, nessas coisas pequenininhas, Paulinho, que eu quero encerrar essa fala aqui, são essas pequenas sementes que lá na frente a conta vem, que lá na frente o fruto vem. Essas mentirinhas idiotas, essas justificativas tolas, que fez com que eu subisse, aí eu contava uma mentirinha para subir um pouquinho mais, e aí eu colhia, cara, um fruto tão pesado, cara. Aí eu falava assim, cara, que bobeira! Para que eu fiz isso? Mas eu não tinha controle. E aí eu ia, e aí eu falava, não tem problema, pode pegar isso aí. Não, meia nota, não tem nada a ver. Pô, os caras roubam mais do que eu. Não, isso aqui e tal. Aí, de repente, quando eu vi, eu estava lá em cima, só que eu tinha feito um caminho de sementes ruins. Eu tinha feito um caminho de infidelidade, um caminho de mentira, um caminho de pequenas corrupções. E aí, quando eu chegava lá em cima, aí vinha a conta. A conta chega. Ô, Renato, você sabe que eu falo uma coisa aqui, sempre falei também. Tudo que eu falo e faço, eu faria, ou falaria, então vamos lá, tudo que eu falo e faço, eu falaria numa boa e faria na frente dos meus pais e na frente dos meus filhos. Quer dizer, olha o peso que tem isso, esse raciocínio. Porque assim, às vezes, você tem vergonha daquilo que o seu pai te ensinou e está fazendo uma coisa diferente daquilo. Que vai, teoricamente, não vai honrá-los. E aquilo que você às vezes ensina ou às vezes faz, os seus filhos estão vendo e podem repetir lá na frente, pode ser nocivo para eles. Então eu não tenho problema com isso. Então às vezes, por exemplo, acontece alguma coisa. Quantas vezes eu esqueci de dar aula que estava marcada online? Já aconteceu isso comigo. E a galera me esperando, eu poderia falar o quê, Renato? Caiu conexão, não tive internet. Gente, me esqueci. Esqueci. Vai ter um que vai ficar puto, outro vai dar risada, outro não vai fazer a menor diferença. Mas eu falo a verdade. Ó, aconteceu isso. Podia estar mentindo, mas a verdade é essa. Então, me desculpa, vamos para frente. Agora, tem umas coisinhas que a gente tem que evitar. É o que você falou. Essas sementezinhas pequenininhas, bem miúda, de mostarda, que você joga ali, meu, vai nascer. Vai chegar uma hora que você vai ter que colher aquilo. Então, cara, que papo sensacional. Deus é justo. Deus e ele vê tudo. Deixa eu contar uma última coisa agora, pra gente matar esse papo. Cara, ó, primeiro, sensacional. Ficaria mais 2 horas conversando com você, já tá perto de 1 hora isso. Esse final de semana nós fomos caminhar, nós estamos numa pegada de hiking aqui, de andar no meio do mato, e aqui na Flórida, você sabe como é que é. A cada esquina tem um parque estadual, do county, nacional, para você andar, e tem aplicativos que te mostram o caminho, é bem legal. Enfim, mostra o grau de dificuldade. Eu sei que esse final de semana nós levamos um amigo do meu mais velho, o Matheus está com 13 anos. E eles ficaram numa segunda caminhada que a gente foi fazer, eles estavam cansados, só foi eu e a Paula, e os pequenos foram, na verdade, num playground que tinha ali do lado. Na volta, olha como é que são as coisas, né? Como é que a gente fala aqui, Deus vê tudo. Se nós vemos tudo, a maioria das coisas que nossos filhos fazem, né? Pelo menos temos essa possibilidade, imagine Deus. Só sei que o Matheus, ele ficou, e aí ele estava fora foi num camping que nós ficamos, e tinha muito mosquito, ele pegou o repelente, passou na perna dele,
olhou para o lado, viu acendedor de churrasqueira, sabe aquele comprido? Ah, ele já, ele, fogo, aquele fogaréu, né? Aí ele fez uma vez, e aí ele viu que uns amigos nossos estavam vindo por um lado, e eu falei assim, eu vou por essa trilhazinha aqui, eu vim por trás, mas sem qualquer pretensão. Nisso ele estava atrás da nossa base, fazendo aquele fogo. Nisso eu assobiei, que eu tenho um assobio específico para cada um dos filhos aí para Paula. Aí eu assobiei para ele já... E pá, de novo, né? A última vez. Aí eu, Mateus! Nisso ele correu para se esconder de mim, mas para trás da nossa base. Na minha direção. Na sua direção. Ele veio para minha direção. Aí eu sempre falo isso para eles. Eu falo o seguinte, ó. Sempre tem alguém te olhando. Sempre vai ter alguém te olhando. Se não é daqui dessa terra, é lá de cima. Então você toma cuidado e escolha bem o que você tem que fazer, né? E aprenda com as outras pessoas, com a experiência de outros. E eu sempre deixo claro para eles o seguinte, que para eles, né? Qualquer coisa que vocês queiram fazer, fala. Vocês têm um pai e uma mãe meio maluco, que a gente vai proporcionar essa experiência para você de uma maneira controlada. Tá com dúvida? Pergunta. Não sabe fazer? Pergunta. Tá com vontade de experimentar? Pergunta. A gente vai dar um jeito. Ou vai suprir ou não, mas vai orientar da melhor maneira, né? Quer dizer, tudo que a gente faz, resumindo, né, Renato? Tudo que a gente faz está sendo supervisionado, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Nós temos aí o livre-arbítrio de poder escolher o que é certo ou aquilo que talvez não seja o momento, mas a conta vai chegar. Dá um recadinho para essa turma aí que está passando por um momento difícil. Agora como Renato Silva, o pastor. Toca o pau aí, vai. Cara, eu acho que se nós olharmos para a palavra de Deus e para Jesus com menos romantismo e olhar com um pouco mais de intimidade mesmo, cara, intimidade de, assim, ser racional, não ficar preparando palavras para uma oração, sabe? E você ter liberdade com o Pai Nosso que está no céu, eu acho que você vai desvendar coisas e princípios que vão abrir a sua mente para tudo, para negócios, para família, para o seu casamento, para a sua saúde, né? Eu sou tido aqui dentro da minha casa, na minha família, como meio maluco. Eu tenho a minha dieta de manhã e eu faço sozinho. Minha esposa, meus filhos não fazem, mas eu tenho a minha dieta, o que eu como, os meus jejuns, as minhas atividades físicas. Eu não obrigo ninguém, mas Deus me traz essa sanidade. Então, eu acho que olhar para isso que Jesus nos deixa, esses princípios, me traz alívio, e pode trazer alívio para qualquer um. E ser humilde, e respeitar, seja quem for, respeitar o seu funcionário, respeitar o seu amigo, respeitar o seu concorrente, respeitar o seu inimigo, respeite ele, cara, ele pode ter uma arma que pode te destruir, né? Seja uma arma no negócio, seja uma arma do seu passado, alguma coisa, respeite, cara, respeite. E Deus, ele vai te dar a estratégia certa, na hora certa, porque assim como as coisas difíceis e ruins que nós semeamos, nós colhemos, as coisas boas também, né? Se você semeia o respeito, você será respeitado. Se você semeia o amor, você vai ser amado. Como o último versículo que eu quero compartilhar aqui, de Mateus também, façam aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Essa dica Jesus nos dá porque realmente nós seremos tratados como nós tratamos as pessoas. Então, assim serve para negócio, ministério, família, casamento e a nossa saúde. Cara, sensacional. Me surpreendeu esse papo, viu? Positivamente. Muito obrigado, Renato. Eu gostaria de deixar, assim, de verdade, um sentimento, o sentimento que eu tenho agora, depois desse papo com você, eu refazendo a frase,
É um sentimento de missão cumprida diante do propósito que tem esse programa. Vou chamar de programa. Esse é o ponto, cara. Mostrar que todos nós cometemos erros e que você que às vezes está aí do outro lado ainda semeando coisa ruim, dá para parar. É lógico, vai ter a colheita, mas quanto mais você procrastinar, enrolar para poder virar essa chave para você, mais tempo também vai demandar para você começar a ter o resultado bom que você quer ter, né? Renato, valeu, cara. Sensacional demais. Nós vamos repetir esse papo. Já avisa o seu filho que comigo ele é free. Tudo Legal. Tudo para ele com treinamento. Eu tenho vários treinamentos. O Domênico pode entrar em contato. Aliás, você agradeço. conversa com o Domênico e tá comigo. Vai ser legal. Tem mentoria, tem vários treinamentos, tem material à beça e Gratidão. é um presente nosso para vocês aí, tá bom? Valeu, Obrigado, cara. Um grande abraço a todos aí. Beijo grande, Deus abençoe vocês também. Valeu, galera! Esse foi o bate-papo com o Renato, cara, sensacional. Você viu o astral do cara? Compartilhou ali alguns erros, algumas cagadas, né, que todos nós fazemos e mostrou como é que dá para virar e dar a volta nesses obstáculos que às vezes nós mesmos, a maioria das vezes, colocamos na nossa vida. Vamos viver. Viver é bem mais que respirar, hein? Tchau!